Olá e seja bem-vindo. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos agir como detetives anatômicos. Cirurgiões experientes sabem que uma incisão feita na linha central do abdômen, ela se comporta de um jeito muito diferente se for acima do umbigo ou abaixo dele. Totalmente. A forma como os tecidos se separam, a resistência que eles oferecem, né? Muda tudo. Exato. E a nossa missão hoje, com base em um documento técnico de anatomia, é descobrir o porquê. A gente vai mergulhar na arquitetura oculta da parede abdominal, mais especificamente na bainha do músculo veto abdominal. E a grande questão que vai guiar a gente é: por que o corpo se daria ao trabalho de construir a mesma estrutura de duas formas tão diferentes numa área tão pequena? A resposta é fascinante, é pura engenharia biológica. É uma ótima forma de colocar a questão, porque não é só sobre decorar camadas, né? É entender a lógica, o design por trás. Quando se entende o porquê, a estrutura deixa de ser uma lista de nomes e vira uma solução super elegante para um problema real. Que é como manter tudo no lugar, certo? Exatamente. Manter nossos órgãos no lugar enquanto a gente se move, se dobra e gera uma pressão interna absurda. Ok, então vamos começar essa investigação. Para a gente montar o cenário, temos os músculos retos abdominais, os famosos gominhos, né? Correndo na vertical no centro, e vindo das laterais, meio que abraçando o corpo, temos três camadas de músculos. Isso. O mais externo é o oblíquo externo, depois o oblíquo interno e lá no fundo o transverso do abdômen. Mas o nosso foco não são os músculos em si, mas as aponeuroses, certo? Exato, as aponeuroses são a chave de tudo. Elas são como lâminas de tecido conjuntivo, sabe? Brancas, super resistentes, que são a continuação dos músculos. Em vez do músculo se prender direto no osso, ele vira essa lâmina, que se funde com as outras bem no centro do abdômen, numa linha que a gente chama de linha alba. E é essa fusão que cria a bainha que envolve o músculo reto. Perfeito. E é aí que o mistério começa, porque o jeito que elas se fundem muda radicalmente. Certo, então vamos por partes. Começando pela parte de cima, acima do umbigo. Como essa bainha é construída ali? Acima do umbigo, a arquitetura é um sanduíche complexo. A peça-chave, o ingrediente que define tudo, é a aponeurose do músculo do meio, o oblíquo interno. Ao se aproximar da borda do músculo reto, essa aponeurose faz uma coisa única. Ela se divide. Espera aí, se divide. Como assim? Tipo um zíper abrindo? Exatamente como um zíper. Imagina essa lâmina chegando perto do músculo reto e pronto. Ela se abre para envolver ele pelos dois lados. A lâmina anterior, a da frente, se junta com a aponeurose do músculo mais superficial, o oblíquo externo, e as duas juntas formam a parede da frente da bainha. Entendi. Então, na frente do músculo reto, a gente tem a camada inteira do oblíquo externo, mais a metade da frente do oblíquo interno. Uma camada e meia, por assim dizer. Isso mesmo, uma camada e meia na frente e atrás. A lâmina posterior da aponeurose do oblíquo interno se junta com a aponeurose do músculo mais profundo, o transverso do abdômen. E essa aponeurose do transverso passa inteirinha por trás do músculo reto. Juntas, elas formam a parede posterior da bainha. Ah, então se eu entendi direito. O corpo cria duas paredes de contenção, uma na frente e outra atrás. E cada uma é feita de uma camada e meia de aponeurose. É quase como uma viga-i de engenharia, só que feita de tecido biológico. Que incrível! É a analogia perfeita. Cria uma caixa, um compartimento incrivelmente forte e estável. O músculo reto fica ali, encapsulado, com a força distribuída de forma igual na frente e atrás. E ainda tem mais coisa por trás, né? Sim, bem no fundo, atrás de tudo, ainda temos a fáscia transversal e o peritônio. Mas a estrutura principal da bainha é essa viga aí que você descreveu. É brilhante. Mas, sendo sincero, parece complexo demais. O corpo não poderia ter conseguido o mesmo resultado de um jeito mais simples? Sei lá, passando todas as camadas pela frente? Por que essa complicação toda de dividir uma camada ao meio? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta tem a ver com distribuição de tensão. Pensa bem, a parte superior do abdômen abriga órgãos pesados,
vitais: fígado, estômago, baço. Essa região precisa de um suporte que não só contenha a pressão de dentro para fora, mas que também resista a forças de torção, de flexão do tronco. Ah, entendi. Não é só pressão para fora. Não mesmo. Ao criar uma parede anterior e uma posterior, o corpo distribui essas forças de um jeito muito mais eficaz. Pensa numa ponte estaiada. Uma parede só na frente seria forte contra o empurrão, mas péssima contra a torção. Esse design de sanduíche oferece estabilidade em 360 graus. Uau! Então não é força bruta, é força inteligente distribuída. Mas essa lógica toda, essa engenharia super elegante, era simplesmente abandonada quando a gente desce um pouco. E é aqui que a nossa investigação fica interessante de verdade. O que acontece abaixo do umbigo? Acontece uma simplificação, assim, dramática. Toda aquela lógica do sanduíche é jogada pela janela. A transição acontece num ponto bem específico, uma linha chamada linha arqueada. Abaixo dessa linha, a configuração muda completamente. E qual é a nova regra do jogo? A nova regra é tudo para frente. As aponeuroses de todos os 3 músculos laterais, oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso, agora passam inteiramente pela frente do músculo reto. Isso é uma mudança radical. Se o oblíquo interno não se divide mais e o transverso que antes ia por trás agora vem para frente. O que isso significa para a parede posterior? Ela simplesmente some em termos de reforço de aponeurose. Sim, praticamente some. A parede posterior da bainha, como a gente conhecia, deixa de existir. Atrás do músculo reto, nessa região mais baixa, só o que resta são aquelas camadas mais fininhas, mais delicadas. A fáscia transversal e o peritônio. Acabou aquela viga I posterior. Nossa, é uma mudança de cenário total, de uma fortaleza para uma parede com um ponto fraco bem claro. É muito detalhe para visualizar, né? A forma como uma única estrutura muda de composição assim é fascinante. Eu lembro da primeira vez que vi isso no laboratório de anatomia como estudante. Por semanas eu tinha estudado diagrama nos livros e parecia tudo muito abstrato. Mas quando você vê a aponeurose do oblíquo interno, aquela lâmina brilhante, perolada, se dividindo em duas, e depois, mais embaixo, vê-la passando como uma camada única, sólida. Aí a ficha cai. Exato. Aí você entende que não são só desenhos, é arquitetura de verdade com um ponto de transição nítido. É o tipo de coisa que, depois que se vê, não se esquece mais. Imagino que para quem está estudando medicina, ter que memorizar não só as camadas, mas onde elas mudam e por quê, deve ser um desafio enorme. Visualizar isso sem ter a peça na frente parece ser a parte mais difícil. Sem dúvida. É um conhecimento tridimensional que muitas vezes é ensinado em 2 dimensões. A visualização, a repetição são cruciais. É por isso que ter acesso a questões práticas, resumos e, principalmente, esquemas visuais de qualidade faz toda a diferença para fixar esse conhecimento. E é um detalhe que deve cair em prova o tempo todo, imagino. Constantemente. Em provas e, claro, na prática clínica. Exatamente. E para quem está nessa jornada de estudos, as ferramentas certas são fundamentais. Para o estudante que quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer o medicob.com.br. É só entrar no site, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo para revisar onde quiser. Facilita muito a vida. Uma boa preparação economiza tempo e aumenta a confiança, com certeza. A capacidade de testar o conhecimento repetidamente é o que fixa esses detalhes. Certo. Voltando ao nosso caso, a gente já resolveu o que e o como. Agora, a parte final e mais importante, o porquê. Por que o corpo criaria deliberadamente um ponto fraco na parede abdominal inferior? Qual é a lógica funcional por trás de mover todo o reforço para frente? O fascinante é que não é bem o ponto fraco, é mais uma especialização. A biomecânica da parte inferior do abdômen é muito diferente da superior. Pensem no que acontece num agachamento pesado ou ao tossir com força. Ou, no caso mais extremo, durante a fase final de uma gravidez. A pressão intraabdominal na pelve e no abdômen inferior
ela dispara. A pressão vem de baixo para cima, de dentro para fora. Exatamente. Para conter essa pressão imensa, o corpo escolheu uma estratégia diferente. Em vez de um invólucro distribuído, ele criou uma viga de contenção frontal massiva. Ao fundir todas as 3 aponeuroses na frente, ele cria uma parede anterior que é extremamente forte, como se fosse uma cinta de halterofilismo interna, bem onde a pressão é maior. E a parede de trás, mais fina? Ela permite uma maior mobilidade da coluna lombar e da pelve, algo que é crucial para o movimento. Ah, então é uma troca. Sacrifica-se a força posterior em troca de uma super força anterior e mais mobilidade. Isso nos leva de volta ao mistério do cirurgião, a incisão na linha média abaixo do umbigo. O que ele encontra de diferente na prática? Bom, quando o cirurgião corta a linha alba acima do umbigo, ele corta um ponto de fusão de camadas que vem da frente e de trás. É uma estrutura equilibrada. Agora, quando ele corta abaixo da linha arqueada, ele está cortando um ponto de fusão de camadas que vem todas da frente. Então ele atravessa mais rápido. Muito mais. Ao passar pela linha alba e pelo músculo reto, ele chega quase que imediatamente na cavidade abdominal. A ausência daquela parede aponeurótica posterior muda completamente a sensação e a segurança da incisão. E essa fraqueza posterior, isso deve ter outras implicações, né? Imagino que cria áreas propensas a problemas. Com certeza. Essa arquitetura explica a localização de certos tipos de hérnias. A hérnia acontece quando há uma falha na contenção e o conteúdo interno vaza, digamos assim. A área logo abaixo da linha arqueada é um ponto de transição de força, o que a torna vulnerável. Hérnias que aparecem depois de uma cirurgia, por exemplo, são mais complexas de tratar nessa região, justamente pela falta de uma camada posterior forte para ancorar os pontos. A anatomia é o mapa dos pontos fracos, então. Exatamente. A anatomia é um mapa que nos mostra onde as falhas estruturais têm mais probabilidade de acontecer. Então, o que parecia um design aleatório ou até falho, na verdade, é um design super otimizado para as diferentes necessidades funcionais do tronco. A complexidade lá em cima é para a estabilidade, e a simplicidade focada na frente e embaixo é para a contenção de alta pressão. O corpo é um engenheiro muito pragmático. Vamos só recapitular as descobertas da nossa investigação. Primeiro, a bainha do reto abdominal não é uma estrutura uniforme, são 2. Isso. Acima do umbigo, uma arquitetura de sanduíche criada pela divisão da aponeurose do oblíquo interno. O resultado é um invólucro forte e equilibrado. E abaixo do umbigo, na linha arqueada, as regras mudam. Todas as 3 aponeuroses passam para frente, criando uma parede anterior super reforçada, mas deixando a parede posterior bem mais fina. E o insight final que dá para tirar disso é que a anatomia não é uma ciência de memorização, mas de compreensão. Cada estrutura é uma resposta a uma pergunta funcional. O corpo não desperdiça complexidade. Se algo é complicado, é porque essa complicação resolve um problema que uma solução mais simples não conseguiria. A estrutura segue a função. É muito elegante. E isso nos deixa com uma última pergunta, que se baseia diretamente no que a gente desvendou hoje. Fica uma questão interessante para se pensar. Considerando que a parede posterior da bainha é muito mais fraca abaixo do umbigo, como essa característica anatômica pode influenciar não só os tipos de hérnias que surgem, mas também as abordagens cirúrgicas modernas? Penso na laparoscopia, que depende da integridade dessa parede para criar um espaço de trabalho seguro dentro do abdômen.